do Gabigol com o Cruzeiro, mas que o Gabigol já deu um sinal positivo para vir. E o Cruzeiro não vai anunciar, justamente pelo que o Gabriel falou no VT, para evitar que haja um novo caso como aconteceu com o Dudu no meio do ano. Muito bem, pessoal, os bastidores do Cruzeiro seguem movimentado com muitas especulações para 2025. Alguns nomes de peso podem chegar no Cruzeiro ano que vem, né, gente? Além disso, o Cruzeiro segue focado na preparação da final da Copa Sul-Americana, que acontecerá no dia 23 de novembro em Assunção. Então, bora conferir esse trecho que eu separei aqui para você da mídia esportiva, repercutindo e trazendo todas as principais informações do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Tem apurações novas do Thiago, principalmente sobre contratações no Cruzeiro. Então, o torcedor cruzeirense está animado, principalmente com a próxima temporada. E é claro, o torcedor cruzeirense está vivendo a expectativa que está muito próximo de um título continental. E é claro que a gente foi para as ruas, não para discutir essa questão do título continental que pode vir com a Sul-Americana, mas com a chegada de um cara que pode dar muito trabalho aí. Vamos para a rua repercutir como que vai ser a chegada de Gabigol no Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro já está animado. Certeza, velho. Tomara que venha. O time não faz gol, ele faz. A gente tá precisando do cara que faz gol igual ele. Boa, ainda mais que tá fazendo tudo contra o Galo. E o outro lado da lagoa não quer ver ele mais nem pintado de ouro. O Gabigol é um zero à esquerda. Vou falar mal dele não, porque é um bom jogador e tudo, mas é um zero à esquerda. Vai afundar o Cruzeiro. Vai afundar. Joga nada. Só joga no Flamengo. Só joga no Rio. Ame ou odeie, não se fala de outra coisa em BH. Após a conquista da Copa do Brasil, Gabigol, que tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada, abriu o coração. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família. E depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta. Então, creio eu que é o momento de eu sair. Se tem uma pessoa que queria ele aqui desde sempre, fui eu. Porque ninguém queria. Tô falando de 19. O jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele. Que tenha bastante sorte, que Deus acompanhe ele. As conversas entre Gabigol e Cruzeiro estão bem adiantadas e há, sim, um otimismo envolvendo a negociação. No entanto, até o momento, somente Marcos Braz veio a público para cravar o jogador no time celeste. A palavra tem, sim, muito poder no futebol, mas o que vale muito mais é a assinatura do contrato. Não precisa ir longe para ver casos de negociações que deram errado. Neste ano mesmo, o Cruzeiro anunciou o Dudu e o atacante segue no Palmeiras. Como esquecer também o tweet icônico de Alexandre Calil sobre a Anelka no Galo. De toda forma, Gabriel Barbosa tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. A torcida celeste agora fica na contagem regressiva para, quem sabe, um presente no Natal ou no Ano Novo. Mike, eu já vou começar com você batendo essa bola aqui. A gente viu a reportagem do Gabriel aí falando da repercussão que foi a notícia do Gabigol chegando ao Cruzeiro na janela janeiro de 2025. Como que você está avaliando tudo isso e como que você percebeu o que os torcedores do Cruzeiro agiram e se movimentaram depois que teve essa ventilada que o Gabigol vem para o Cruzeiro na próxima temporada? Boa tarde, Mike. Satisfação. Boa tarde ao time, boa tarde aos amigos do programa, especialmente aos telespectadores. Então é uma coisa muito engraçada o que aconteceu, né? Porque antes da final da Copa do Brasil, eu vi uma torcida bem dividida, sabe? Muitos torcedores queriam o Gabigol pela história dele, pelo poder de decisão, mas muitos já pensavam, é um cara muito polêmico, é salário muito alto, é valor muito alto para investir, não vem bem essa temporada, poucos gols. Só que a partir do momento que ele fez os 2 gols na ida contra o Atlético, né? Que aí pesa esses 2 fatores, né? Fez 2 gols numa final, sendo decisivo mais uma vez, e contra o grande rival do Cruzeiro, eu vi que quase que se tornou uma unanimidade, né? Você vê ali um ou outro torcedor um pouco preocupado, e tem justificativa, né? O Gabigol é uma figura polêmica, uma figura controversa, uma figura cara, só que, no geral, eu vejo o pessoal bastante animado. Eu mesmo acho que vai ser uma grande contratação, foi uma grande contratação e que vai dar certo. E até falando um pouquinho dessa parte financeira, né?
é praticamente impossível você tirar um jogador desse nível, com essa história, que é ídolo de um clube, sem ele estar em baixa, né? Ou sem estar em fim de contrato, ou sem estar voltando da Europa quando está mais velho, né? Então eu acho que essa questão financeira não tem como fugir dela. Porque se você for investir grana mesmo num cara que está no top, no auge, como o John Arias, por exemplo, é 12 milhões de euros, é 15 milhões de euros. E aí também você assume um risco, né? Porque se não der certo, você vai tomar um prejuízo gigante. Mas, Bolivar, deixa eu te colocar nessa resenha. O Mike falou a respeito de valores. Quando é a questão, é uma empresa associativa, quando o clube era o Cruzeiro associativo, existia sempre essa preocupação do dinheiro. Hoje o dinheiro é de uma SAF. Como que você vê, passando pela situação financeira, e o quanto isso pode agregar ao clube? Ontem eu citei aqui que a chegada do Gabigol, ela pode ser tão importante, o extracampo, quanto é o Hulk pro Atlético. Como que você vê essa vinda do Gabigol aqui pro futebol mineiro? E o futebol mineiro vai ter uma visibilidade ainda maior, né? Tendo Hulk de um lado e Gabigol do outro. Claro, eu acho que o futebol mineiro ganha muito, né, com a chegada do Gabigol, claro. É um centroavante que já mostrou, né, Mike? Muita qualidade. Né? Eu acho realmente isso importante. Agora, a SAF já mostra, já sinaliza já há algum tempo, desde a chegada do Alexandre Matos como diretor e agora como CEO, né? Que vai fazer investimento forte, diferentemente do que vinha ser na gestão do Ronaldo, vai recolocar o Cruzeiro, a ideia é recolocar o Cruzeiro para brigar lá em cima por títulos e tudo mais. Né? E eu acho que isso acaba, como quem diz, valorizando muito essa rivalidade estadual, né? Sem dúvida alguma. Porque um puxa o outro, né? Acaba puxando o outro. Opa, o fulano contratou isso. Eu também vou fazer um esforço aqui para contratar alguém de peso. Exatamente. E tem isso também, acaba né? tendo essa competição e à medida que um rival vai bem, existe uma cobrança também para que você não fique para trás em relação a isso, né? Então o Cruzeiro vem realmente muito forte no mercado, já tinha agido muito bem nessa última janela aí. Sim. Né? Alguns jogadores deram certo, outros nem tanto. Né? A chegada do Diniz, ao meu sentir, foi prematura com a saída do Seabra. Enfim, fato é que o Cruzeiro vai se acertando e já pensando na temporada 2025, né, Eugênio? Essa é uma avaliação de um atleticano, né? Podemos dizer assim, é um atleticano analisando uma contratação gigantesca de um rival. Olhar de forma mais ampla, né, Bolivar? Claro. Que às vezes o torcedor fica muito assim... Nossa, contratou o Gabigol e agora o que será? Pô, isso é bom para rivalidade, para essa disputa. Eu acho que acelera ainda mais o Atlético com o pensamento de buscar também manter grandes nomes. O Atlético já é um time cheio de grandes jogadores. E com a chegada do Gabigol aqui, pode ser que dá uma mexida ainda mais aí nos cofres da SAF atleticana. Você vê dessa forma? Eu acho, essa competitividade, né? Ninguém quer ficar para trás, né? E o Cruzeiro, como eu disse, vem investindo e vem mostrando que vem firme aí para qualificar ainda mais o elenco do Cruzeiro. Ô, Valuzão, a torcida, a reportagem que a gente mostrou do Gabriel, mostrando a repercussão da notícia do Gabigol vir para o Cruzeiro na próxima temporada. E para os torcedores cruzeirenses foi uma unanimidade. Eu vou alinhar mais ou menos o que eu bati o papo aqui com o Mike agora. Você que trabalha diretamente com torcedores do Cruzeiro, como que tem sido essa repercussão? Como que você tem recebido o nosso filtro, que às vezes é o termômetro também, que é a rede social? Como que você tem avaliado isso? Lembrando só, boa tarde mais uma vez, é sempre bom, com todo o cuidado e respeito até pelos colegas que já noticiaram que o Gabigol será jogador do Cruzeiro. É importante salientar que ainda não há a tinta no papel. As coisas estão evoluindo, então o Gabigol é um jogador em potencial para chegar ao Cruzeiro em 2025. Eu, pelo menos, trato dessa forma, porque até que as coisas estejam devidamente assinadas, não vou tratá-lo como jogador do Cruzeiro. Não chega a ser uma unanimidade, mas eu estou muito com o que disse o Mike. Acho que posso dizer sim que a maioria do torcedor
cruzeirense, à minha volta pelo menos, tem enxergado com bons olhos. É um jogador que não fez uma grande temporada no Flamengo, mas até na sua não grande temporada no Flamengo, ele ainda foi capaz de ser decisivo na final da Copa do Brasil. Eu acho que é pelo histórico. Quando você se sujeita a trazer um jogador feito o Gabigol, você está comprando não só o que ele entrega em campo. Não tem como você comprar o atleta e o ser humano ficar à parte. Não, você está comprando também. É um jogador que teve um ano polêmico na parte extra-campo, vestiu a camisa do Corinthians, aquele episódio do doping. Então, o Gabigol, para onde quer que ele vá, no caso que a gente está tratando com a possibilidade de ser o Cruzeiro, ele precisa de um resgate na própria carreira, para voltar a fazer aquilo que fez desde 17 no Santos. Se vocês puxarem aí, o Gabigol tem entregue muitos gols. 17, 18, aí 19, ele vai para o Flamengo, 20, 21, 22, 23. Esse ano ele está dando uma quebra. Esse ano ele provavelmente não, esse ano ele não vai entrar na casa dos 20 gols. Mas esses anos todos que eu tô falando, é um cara que está acostumado a entregar gols nessa casa de 20 e também gols super decisivos. Eu acho que para onde quer que ele vá, repito, aqui a gente está tratando do Cruzeiro, o Gabigol também tem que ter em mente que precisa de voltar ao seu melhor estágio no que diz respeito à parte técnica, física, enfim, voltar a ser realmente um dos jogadores mais falados no futebol brasileiro. Lembrando que, como você bem citou aí, Valu, o Gabigol ele ficou afastado em alguns jogos por causa dessa punição que ele teve, né, por causa da análise do doping, e também pelas questões que ele teve pessoais com o Tite. O Tite era uma situação declarada, aberta, que ele não tinha uma boa relação ali com o Tite e acabou não tendo minutagens na atual temporada. Ô Thiago, eu acredito que ontem para você tenha sido um dia mais movimentado, com todas as informações, com tudo que vinha chegando. Tem algo novo nessa situação, nas conversas? Como que você tem analisado e apurado não só a questão do Gabigol, mas a possibilidade também do Arias? Teve mais alguma faísquinha nessa história? O que você pode passar pra gente? Eu não lembro o que eu falei aqui ontem, eu não lembro nem o que eu comi hoje de manhã. Eu tenho uma péssima memória às vezes. Mas pode atualizar, a audiência rotativa. O que eu tenho de atualização. O que eu tenho de atualização em relação ao Arias o Arias topa vir pro Cruzeiro. O próprio Arias já disse isso à diretoria. O problema é que o Fluminense trava a saída. O Fluminense hoje não quer negociar o Arias de jeito algum com o clube de futebol brasileiro. E por enquanto é o Fluminense quem está travando isso. É o Fluminense quem está impedindo a vinda do John Arias para o Cruzeiro. O Cruzeiro quer trazer o John Arias, está disposto a gastar uma grana violenta, mas hoje o Fluminense não quer negociar. Em relação ao Gabigol, eu tenho a mesma informação que o Valu, que ainda não foi assinado o contrato ou o pré-contrato do Gabigol com o Cruzeiro, mas que o Gabigol já deu um sinal positivo para vir. E o Cruzeiro não vai anunciar, justamente pelo que o Gabriel falou no VT, para evitar que haja um novo caso como aconteceu com o Dudu no meio do ano. Quando o Cruzeiro confirma que já tinha um pré-acordo com o Dudu e naquela ocasião o Dudu recua. Então o receio do Cruzeiro é justamente esse. Só que hoje está tudo muito bem amarrado para que ele venha, fique 4 anos no Cruzeiro, tenha um salário, luvas e direito de imagem que vai transformá-lo no segundo jogador mais bem pago do Brasil. Então, uma negociação bem complexa, mas que tende a ter um final feliz de fato. Só de curiosidade, quem é o primeiro jogador mais bem pago? Memphis Depay, 3 milhões de reais por mês. Memphis. Então, o Gabriel seria o segundo jogador mais bem pago do... Ele tem um salário semelhante ao que o Dudu. Salário, assim, remuneração. Total, salário, né? Imagem e luvas. Isso. Semelhante ao que o Dudu teria aqui, que é 2 milhões e meio. Que é mensal, né? É mensal. Mas é só importante frisar, quando você paga luvas para um jogador que está livre de contrato, você está comprando os direitos econômicos dele, na mão do próprio jogador, porque ele passa a ser dono dos direitos econômicos. Então, quando o clube compra os direitos econômicos de um cara igual o Gabigol, que é um centroavante, 28 anos, eu estava vendo um levantamento recente, eu não lembro de quem fez esse levantamento, mas era o segundo maior artilheiro do século no futebol brasileiro. Atrás só do Fred. É muita coisa. Então, assim, você para olhar e fala assim, peraí, tô levando um jogador que é artilheiro, decisivo. Chegou a fazer 42 ou 46 gols num ano pelo Flamengo. Foi 2019. Isso. 2019. Foi artilheiro do ano em 2019, artilheiro do ano em 2022, artilheiro do ano em 2020.
Thiagão, Foram os fez 3 anos 16 gols em 17 finais com a camisa do Flamengo. 160 gols em 303 não, jogos, mas- com mais 43 Então, assistências. então, quando você Esse número que o Bolivar trouxe, ele é impressionante. Repete Mostra de novo. o quanto ele é decisivo, Isso, né? repete de novo. 16 gols em 17 finais com a camisa do E Flamengo. 160 gols em 303 jogos. Não, Mais 43 assistências. Quer dizer, dos 303 jogos com a camisa do Flamengo, ele participou de 203. Em 203 jogos ele participou dos Sim, gols. são números ou impressionantes. fazendo ou construindo. São Gols em números 3 finais de impressionantes. E Libertadores. eles se tornam ainda mais impressionantes quando você... vamos fazer só um recortezinho. 16 gols em 17 finais. E é importante isso que o Thiago falou, que quando o Flamengo comprou ele da Inter de Milão, foram 17 milhões e meio de euros. Né? Que a Inter fez um jogo duríssimo, o Internacional de Porto Alegre estava na parada, então o Flamengo realmente, além do contrato amarrado da questão salarial, teve que pagar esse valor só, digamos assim, para que ele pudesse ser liberado pela Inter de Milão. E valeu a uma pena. conta básica aqui. Vamos supor que o Gabigol mantivesse o salário dele hoje no Flamengo, que é R$1,5 milhão. Eu vi alguém falando isso, acho que foi o Globo que deu isso. Ele tem R$1,5 milhão no Flamengo. Então, vamos botar aí que seria 1 milhão o valor adicional que o Cruzeiro pagaria de luvas. Se você faz isso por 4 anos, são 48 meses, seria como pagar mais ou menos algo próximo de 48 milhões, 50 milhões de reais no Gabigol para ter os direitos econômicos dele. Isso é uma suposição. Suposição, uma conjectura que a gente está fazendo para tentar entender o quão valioso é ter o Gabigol. Se 48 milhões, daria menos de 10 milhões de dólares. Você contratar um cara que é o artilheiro do século no futebol brasileiro, 16 gols em 17 finais, um cara que você falou... 160 gols em 303 jogos, mais 43 assistências. Um cara que tem esses números, Com e 28 o poder anos. de Com 28 decisão anos. dele, cara, é barato. É barato. Cara, contratar cara perna de pau que não joga bola. Aqui, agora uma discussão ampla aqui agora. Com essa dupla hipotética, é uma dupla hipotética, que ela ainda não está fechada, mas o Cruzeiro busca Arias e busca Gabigol. Já te pergunto, Mike, seria a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro? Eu acho que estaria no patamar ali da top 3, né? Porque eu acho que não dá pra excluir o Paulinho e o Hulk de forma alguma, né? O próprio Pedro lá e o Arrascaeta, né? Tem algumas boas duplas, mas eu acho que estaria no mesmo patamar. E aí, Bolivar, como que você discute essa possível dupla aí? Você também tá com o Mike? Coloca O Mike colocou entre as muito três, bem, ele né? lembrar o Hulk A e o melhor Paulinho. dupla de ataque do futebol brasileiro em 2023 foi Paulinho e Hulk, né? Mas é claro, se o John Arias chegar também, né, vindo do Fluminense, parece que existe uma vontade para que o Arias não fique no futebol brasileiro. Mas caso o Alexandre é muito habilidoso em relação a isso, consiga costurar essa vinda do Arias, sem dúvida alguma, John Arias e Gabigol passa a ser, sem dúvida, uma dupla de ataque de muito respeito e de muito potencial no futebol brasileiro. E municiados pelo Matheus Pereira, né? Exatamente. Que é um expert na assistência, né? Se levar isso para fazer um tridente, né? Um tridente seria uma dupla, um trio infernal. Valor, você quer dar alguma opinião em cima dessas possibilidades aí? Não, Como que assim, você vê? É claro, que a gente trabalhando com hipóteses, Claro, tá? é que eu enxergo até o Arias mais como um meia direita, né? Bem antiga, assim. Ele cobre muito aquela faixa do lado direito do campo, faz também o lado esquerdo muito bem, mas onde ele realmente arrebenta os marcadores, jogando pelo lado direito, desarmando. Então, eu vejo ele mais como um meia pelo lado direito. E eu sempre gosto, né? Eu vou seguir aqui da maneira que o telespectador que acompanha. Eu acho que no papel, às vezes, as coisas são muito legais, mas aí a gente já está falando de duplas que se provaram em campo, né? O próprio Memphis Depay e o Yuri Alberto, neste começo, tem mostrado muito entrosamento. O Paulinho e o Hulk já são, digamos, uma dupla consolidada. Acho que tem potencial para, caso venham a jogar juntos no Cruzeiro, fazerem uma grande dupla. Tem potencial, mas isso aí tem muitas variáveis que o futebol pode apresentar. Ô, Comi! É isso aí, pessoal. A semana começou movimentadíssima nos bastidores do Cruzeiro, né, gente? A notícia da vinda de Gabigol agitou toda a torcida cruzeirense. Além de Gabigol, alguns nomes estão sendo especulados na imprensa esportiva, como Dudu, Wendel, Arias e até Arrascaeta. E tem torcedor até sonhando com a vinda de Neymar para o Cruzeiro.
O que é certo que parece que Pedrinho não está de brincadeira e irá reforçar o time cruzeirense com grandes nomes do futebol em 2025. O que Alexandre Matos deu a entender em entrevista que os anúncios oficiais só irão acontecer após o final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro também anunciou nesta segunda-feira 2 patrocinadores que irão estampar a camisa do time celeste da Copa Sul-Americana. A primeira foi a Maionese Helmas, que já é uma patrocinadora do clube, e a segunda foi a Perdigão. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários quem você gostaria de ver jogando no Cruzeiro em 2025. Se você gostou desse corte, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo.